Hoje tô aqui, eu vou gravar um vídeo de eu jogando os Tumble Guys. Comentem aqui que vocês também jogam, que eu acho um jogo muito legal. Dá like também, por favor. Agora nós vamos.
né? Se vocês gostaram, podem deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Porque é quase meu primeiro vídeo, eu quero muito